Olá, estudante. Esse é o nosso oitavo módulo da disciplina de Mecânica de Equilíbrio, e nele nós vamos finalizar os nossos estudos a respeito do equilíbrio de corpo rígido, colocando em prática aquilo que nós estávamos trabalhando também ao longo do módulo 7, incluindo aí as análises de centro de massa e dos tipos de apoio. Então, o objetivo desse vídeo é relembrar com vocês tudo aquilo que a gente fez ao longo desse nosso estudo de equilíbrio de corpo rígido e fazer aplicações que envolvam os conteúdos que foram envolvidos no módulo 7. Bom, para a gente iniciar a nossa revisão, gostaria de lembrar com você que nós definimos a força como uma ação capaz de produzir mudança de movimento, equilíbrio ou deformação. No nosso caso, a gente tem se concentrado no aspecto do equilíbrio gerado por essa força. E para análise desse equilíbrio, a gente precisa definir também aquilo que nós chamamos de momento de uma força, que é a tendência de rotação produzida pela aplicação de uma força em um corpo extenso. Existe um procedimento matemático que nós utilizamos para calcular esse momento. Ele depende da força que você aplique, da distância dessa força aplicada até o ponto em torno do qual o sistema vai rotacionar, e do ponto de vista matemático, a gente determina isso através de uma equação que é a força vezes essa distância, vezes o seno do ângulo que existe entre esses dois vetores, força e distância. A condição de equilíbrio que a gente tem estudado, ela é garantida através da análise de que o somatório das forças que atuam nesse corpo deve ser igual a zero e que o somatório dos momentos também deve ser igual a zero. Ou seja, as forças que atuam para um lado devem ser compensadas por forças que atuam no sentido oposto, e as tendências de rotação que acontecem no sentido horário devem ser compensadas por tendências de rotação no sentido anti-horário. E aí a gente garante que os sistemas em estudo estarão em equilíbrio. Do ponto de vista de análise e aplicação, eu trouxe alguns exemplos, de ilustrações que vão mostrar aí situações de equilíbrio ou não equilíbrio com base nas diferentes possibilidades de força e locais de atuação dessa força. Então, a condição mais simples de nós analisarmos o equilíbrio seria um sistema em repouso, onde as forças se cancelam e os momentos também, e nesse caso, a situação mais simples seria pensar em um objeto que está sob a ação da força-peso e da força normal. Elas têm sentidos opostos, então se cancelam, o somatório das forças é zero, por isso o sistema está em equilíbrio. Mas a gente pode fazer algumas variações, adaptações, para ver como é que esse sistema foge do equilíbrio e como é que a gente poderia retornar ele para o equilíbrio. Então, a primeira condição que eu gostaria de analisar com vocês é a situação onde nós temos forças de intensidade diferentes. Então, se a força normal for um pouco menor, o somatório das forças agora não é mais zero, e, portanto, o sistema já não está mais em equilíbrio. Se nós voltarmos para a situação original de equilíbrio, uma outra adaptação que nós podemos fazer para tirar esse sistema do equilíbrio seria aplicar somente uma força, não ter uma força que compense a atuação da força-peso. Então, novamente, nós teríamos uma força resultante diferente de zero e, portanto, o sistema não vai ficar em equilíbrio. Do ponto de vista de alteração possível, para garantir o equilíbrio, a gente tem que pensar que não basta somente o somatório das forças dar zero, mas o somatório dos momentos também. Então, nessa configuração, onde a força normal e peso têm o mesmo valor e é aplicada na mesma posição, não só o somatório das forças dá zero, como as tendências de rotação também se cancelam, Então, o momento gerado no sentido anti-horário pela força normal é compensado pelo momento no sentido horário da força-peso. E aí, tirando esse sistema do equilíbrio, existem possibilidades da gente poder mudar a posição de uma das forças de lugar. Isso muda o valor do momento, então não tem mais um cancelamento desse momento, e aí existe uma tendência de rotação, por isso o sistema não está em equilíbrio, mesmo o somatório das forças dando zero. Uma outra configuração que permite aí o equilíbrio seria deslocar também a força-peso e garantir que as duas vão atuar no mesmo ponto. Da mesma forma que a gente analisou antes, eu posso tirar o sistema do equilíbrio também, fazendo com que a força normal seja maior do que a força, maior ou menor do que a força-peso, e aí a gente vai ter uma tendência de rotação, portanto o sistema não fica em equilíbrio. Então, de maneira geral, o que a gente vai analisar é um corpo rígido fixado a um determinado ponto, onde a gente vai analisar qual é o momento total gerado, e a gente tem que garantir que esse momento dê zero, para que não haja rotação, e garantir, após essa análise, que o somatório das forças também tem que dar zero. O momento é calculado, então, através da aplicação de uma força,
que é distante desse ponto de rotação de uma certa distância d e que forma um ângulo de inclinação θ. Essa tendência de rotação tem que ser compensada para que o sistema permaneça em equilíbrio. No caso dessa imagem, né, onde a gente colocou uma força inicial orientada para cima, ou a força é aplicada na mesma extremidade para baixo, ou aplicada na extremidade oposta, com o sentido para cima. Então, o momento gerado vai ser oposto ao momento que era gerado anteriormente, e eles têm condições de se cancelar. Toda essa análise a gente já fez, né? E o que eu quero mostrar para vocês são algumas aplicações dentro ainda do contexto do conteúdo novo que nós abordamos no módulo 7. Então, pensando aí em um exemplo mais prático, queria ilustrar com vocês a situação de uma gangorra, que é um instrumento que muitos de nós já utilizamos, né, para brincar, ou que você já teve algum contato com ele, e que basicamente é um apoio onde você coloca uma barra rígida e aí nas duas extremidades serão apoiados aí objetos que vão exercer forças diferentes e que vão gerar uma rotação no sistema. Então, em geral, a ideia da gangorra é você brincar de ficar rotacionando ela no sentido horário e no sentido anti-horário. Mas o que dá para a gente analisar aqui é que esse elemento ele pode ser fixado, né, de formas diferentes. Então, ele continua aí tendo a possibilidade da brincadeira, só que agora fixado de formas diferentes. Então, nós estudamos 3 tipos de apoio: o apoio móvel, o apoio fixo e o engaste. Eu vou ilustrar com esse elemento a diferença entre cada um deles e como é que a gente trabalha com cada um deles. Então, a questão do momento gerado aí, nós temos um balanço desses momentos por equilíbrio, e a gente tem que lembrar aí que é uma relação entre força e distância que vai garantir se o sistema rotaciona ou não. No caso, então, de um apoio móvel, eu poderia ter um elemento que nós estávamos trabalhando apoiado sobre rodinhas que se apoiam no chão. Então, a gangorra continua podendo rotacionar, né, no sentido horário ou anti-horário, mas existe uma possibilidade de movimentação de todo esse elemento, ou para a esquerda ou para a direita. Então, esse apoio que nós utilizamos aqui, ele impede apenas o movimento vertical dessa gangorra, né? A gangorra não vai se movimentar nem para cima nem para baixo, mas ela pode se deslocar para a esquerda ou para a direita, ou girar no sentido horário ou anti-horário. Então, ela tem 2 graus de liberdade de movimentação. Se nós trocarmos as rodas por parafusos, né, que serão fixados ao chão, aí a gente troca o apoio móvel agora por um apoio fixo. E aí essa gangorra já não tem mais a possibilidade de movimentação na horizontal, ela já não tinha a possibilidade de movimentação na vertical, mas ela continua possibilitando aí uma rotação no sentido horário ou anti-horário. Então, no caso do apoio fixo, nós temos 1 grau de liberdade para o sistema, seria a rotação no sentido horário ou anti-horário. Mas nós podemos utilizar ainda o engaste, que seria a fixação desse elemento na parede, de tal forma que agora ele não vai mais poder rotacionar, porque ele faz parte agora, né, o elemento faz parte da composição da parede. Então, nós teríamos aí, nesse caso, a completa imobilização da estrutura, ela não tem movimento nem vertical, nem horizontal e nem de rotação, e a gente está utilizando aí um apoio do tipo engaste ou apoio de terceiro gênero. Então, essas seriam as diferenças, e nós vamos fazer agora algumas aplicações para entender como é que a gente trabalha com esses tipos de apoio. Então, eu trouxe um exercício para a gente poder analisar, onde tem uma distribuição de forças sobre uma haste, né, horizontal, que está apoiada aí sobre 2 apoios que nós estamos chamando aí de apoio A e de apoio B. A ideia é a gente calcular quais são as reações desses apoios para a situação que está sendo apresentada. Então, o caminho que a gente tem para seguir aí, essa questão envolve todo o conteúdo, né, que nós abordamos até aqui, é primeiro identificar quais são as forças que estão atuando no sistema. As forças que estão atuando aí são as forças dessa distribuição e as forças que os apoios vão fazer, uma vez que o enunciado não mencionou que existe massa para essa barra que está apoiada. Então, como é que nós vamos tratar essas forças? A primeira ideia aí é separar essa distribuição de forças em triângulos que a gente vai poder calcular a área, e a partir dessa área a gente determinar qual é a força total que cada uma dessas distribuições vai exercer. Então, a força é calculada através da área da figura. Nós temos aí uma área em azul, que vai ter base 3, altura 6. Portanto, 3 vezes 6 dá 18, dividido por 2 dá 9. A área desse triângulo vale 9, portanto, a força total aplicada é de 9 kN. Como essa distribuição não é simétrica, então não vai acontecer a aplicação da força no meio da figura. Vai aparecer mais próxima do lado
onde nós temos mais força aplicada. Então, como a distribuição é triangular, a distância, né, da força até esse lado mais alto do triângulo seria de 1/3 do tamanho da base que nós temos, né? Então, se a base dele é de 3 metros, ela vai estar a 1 metro dessa região mais alta do triângulo. De forma parecida, a gente pode calcular a área do triângulo em vermelho. A base dele é 6, a altura é 6, então 6 vezes 6 dá 36, dividido por 2, 18. A área do triângulo é 18, então a força total aplicada por ele, 18 kN, e também com a mesma relação de proporção que nós usamos antes, né? A 1/3 de distância desse lado, né? Da maior altura aqui do triângulo. Então, se o tamanho desse triângulo são 6 metros, a força vai atuar a 2 metros dessa altura, né, mais alta do triângulo. Então, se a gente for olhar em relação à figura, nós vamos ter uma força atuando a 1 metro do ponto A e a outra atuando a 2 metros do ponto A. Ou, se nós medirmos em relação ao ponto B, a força em azul vai estar a 7 metros do ponto B e a força vermelha a 4 metros do ponto B. E aí agora a gente tem condições de analisar qual é o momento total gerado por essas forças. Então, observa que eu tenho a força em azul atuando aqui a 1 metro do ponto A e a força em vermelho atuando a 2 metros desse mesmo ponto A. Nós vamos tomar como referência o ponto B para o cálculo do momento que a gente vai fazer. Então, a distância da força azul é de 7 metros e a distância da força em vermelho de 4 metros. Então, fazendo os cálculos do momento, o momento é força vezes distância vezes o seno do ângulo. O momento da força em azul é a força em azul, que vale 9. A distância dela seriam 7 metros, né? É 1/3 da base do triângulo azul, mais os 6 metros que tem até o ponto B, multiplicado pelo seno de 90 graus, que dá 1. Então, 9 vezes 7 vezes 1 dá 63 kN, vezes metro de momento, né? Nesse caso aí, no sentido anti-horário, então com sinal positivo. Para a força em vermelho, o valor da força é 18, a distância seria de 4 metros, né? São 2/3 da base do triângulo vermelho, então 2/3 de 6 dá 4 metros, e ficaria 18 vezes 4 vezes 1, que dá 72 kN/metro, e também no sentido anti-horário, portanto com sinal positivo. A ideia aí agora é que o momento total ele tem que dar zero. Então, quando eu somar o momento gerado pelo apoio A, mais os 63 da força azul, mais os 72 da força em vermelho, o total tem que dar zero. Ou seja, o momento gerado pelo apoio A tem que ser de menos 135 kN/metro. Se o apoio A gera esse momento, existe uma força associada a ele. Então, a gente pode calcular qual seria o valor dessa força. O momento gerado pelo apoio A é de 135, a força que a gente quer saber. Esse apoio está a uma distância de 6 metros do ponto B, que é o ponto que a gente está tomando como ponto fixo, né, de rotação do sistema, vezes o seno de 90 graus, que dá 1. Então, essa força seria 135 dividido por 6, que dá 22,5 kN, orientado nesse caso verticalmente para cima e feito exatamente em cima do ponto A. Então, a gente determinou qual é o valor da força que o apoio A faz. Falta agora a força que o apoio B faz. O que a gente tem que analisar agora é que, da mesma forma que o momento total tem que ser zero, a força total do sistema também tem que ser zero. Então, se nós temos 22,5 para cima, 9 para baixo e 18 para baixo, a soma dessas forças com a força do apoio B tem que dar um total de zero. Quando nós somamos 22,5 menos 9 menos 18, dá menos 4,5. Esse menos 4,5 está negativo, passa para o outro lado positivo. Ou seja, a força que o apoio B faz é de 4,5 kN. Totalizando aí 27 kN para cima, que serão compensados pelos 27 kN para baixo. E aí a gente garante que a força total é zero, então o sistema permanece em equilíbrio, uma vez que a força total do sistema é zero e que o momento total do sistema é zero. Então, esse é o procedimento que a gente utiliza para determinar quais são as reações, quais são as forças realizadas pelos apoios que nós estamos analisando. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender, né, o material que nós estudamos até aqui. Um forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.